Entenda as instruções individuais. O intuito deste vídeo é esse: fazer você aí que está assistindo este vídeo entender como funciona, ou melhor, funcionam as instruções individuais. Beleza? Vamos lá. Creio que todos entendam hoje em dia, ou quase todos, né? Certamente deve ter pessoas que não entendem como funcionam as instruções individuais. Vamos tentar explicar para vocês. Vamos aqui, instruções individuais. Vamos lá, pessoal. Vamos primeiro falar de acordo com o meu time. Pep Guardiola defensivo. Como vai funcionar o Guardiola defensivo? Ele vai para a defesa? Não. Simplesmente isso aqui, ó. O Guardiola é um orquestrador. Se eu não colocar defensivo nele, ele ainda assim vai estar, na maioria do tempo, mais recuado. Porém, ele vai avançar mais. E eu não quero que ele faça isso, porque eu tenho o Park Ji-sung, que é minha versátil, que ele faz isso aqui, ó, vai e volta. E o Makelele é destruidor. Um cara que literalmente fica por aqui, ó, focado em defender. Eu não quero que o meu meio de campo fique tão exposto caso o cara contra-ataque. Então eu faço o quê? Defensivo no Guardiola. Por quê? Porque ele vai manter aqui, ó. Certo? Ele vai se manter aqui, ele vai ficar defensivo. Ou seja, ele vai ficar mais recuado, como um orquestrador tem que ser. Orquestrar, né? Organizar o time de uma maneira mais recuada. Então eu coloco um defensivo nele para ele subir menos do que ele subiria sem a instrução. Então, literalmente, ele vai praticamente fazer uma dupla aqui como aquilo ali. Atacando, recebendo ataque, ele estará do lado do Makelele, ajudando também na marcação, porque o Guardiola tem ficha defensiva, certo? É assim que um jogador defensivo vai funcionar. Se você colocar um lateral ofensivo defensivo, a mesma coisa, ele vai deixar de subir? Creio que não. Ele ainda vai subir porque é o estilo dele, mas ele não vai subir tanto, ele vai ficar mais defensivo do que ofensivo, vai prender mais ele, fechando mais os espaços e melhorando a marcação. Essa é a instrução defensiva, certo? Defensivo é assim que funciona, com lateral, com volante, com meia ligação. É isso aí. Você não vai botar defensivo no zagueiro, né? Eu, pelo menos, não vejo sentido nisso. Defensivo é assim que funciona, pessoal. Ancoragem. Vamos lá. Eu coloco ancoragem no Cannavaro por quê? Porque quando você coloca ancoragem em um jogador, e geralmente são em jogadores centralizados, como aqui o Cannavaro, é justamente para ele continuar centralizado. Ele é um zagueiro destruidor, e os zagueiros destruidores, eles saem para destruir, né? Ele sai para destruir jogadas. Resumindo, ele dá um passo à frente para tentar cortar a jogada. E pode ser que ele faça isso aqui, ó. E isso aqui também, deixando o meio completamente um buraco. Complicando a vida do Costa Curta e do Baresi, que eles não vão conseguir chegar a tempo. Com a ancoragem, ele vai continuar saindo para combater. Porém, apenas pelo meio. Ele está fixado no meio. Eu coloquei ancoragem para ele permanecer aqui. Ele vai sair. Porém, ele não vai vir para cá, não vai vir para cá. Ou fazer qualquer outro tipo de movimentação. Me perdoem pelos erros. Ele simplesmente vai na direção que está, centralizado. Vai deixar espaço? Sim. Porém, imaginem se ele sai para combater aqui. Daqui que ele volte para cá, o cara faz 10 gols. Então, ele saindo apenas para frente, no centro, dá tempo de ele se recuperar, certo? Então, se você usar ancoragem aqui no meio atacante, por exemplo, mesma coisa, ele vai, ó, centralizado. No volante, se você usar aí, não sei, mesma coisa, centralizado. Beleza? É isso aí. Se eu vier aqui no Puskás e colocar ancoragem, mas ele não está centralizado. Geralmente é em um jogador centralizado. Mas se você colocar, por exemplo, aqui em um Puskás, que está mais pela direita, ele vai, ó, fazer esse movimento. É assim que funciona o ancoragem. Vamos agora para a próxima. Pivô contra-ataque. Pessoal, quando você usa essa instrução, não quer dizer que o seu jogador que tem o estilo homem de área, artilheiro, vai ter o estilo pivô contra-ataque. Não. Por exemplo, o meu Fernando Torres é artilheiro. Eu coloco pivô nele. Ele vai deixar de ser um artilheiro e vai ser um pivô? Não. Ele vai continuar sendo artilheiro. A instrução pivô é para ele fazer o pivô nos contra-ataques. Pivô contra-ataque. Não vai alterar o estilo de jogo dele.
vai apenas prendê-lo aqui na frente para ele não ficar cansando, né? Porque quando você coloca um pivô contra-ataque é para o jogador ficar lá na frente, fazer o pivô, por exemplo, rouba a bola, cai no Guardiola. O que acontece? O Torres vai estar aqui, ó. Então eu toco nele, ele vai estar aqui para receber a bola e comandar o contra-ataque. Isso é pivô contra-ataque. Você pode usar no seu meio atacante, no seu ponta, se você usa segundo atacante, no centroavante, como eu faço aqui. Essa é a instrução pivô contra-ataque. Não vai alterar o estilo do seu jogador. Só vai fazer ele ser o cara da sobra. Entendeu? Você pega a bola, precisa sair rápido, ele estará lá na frente, bonitinho, esperando. Ok? Próxima. Defesa recuada. Agora sim o seu jogador vai virar um zagueiro. Eu uso no Guardiola porque eu não quero que o Makelele saia daqui. Então o Guardiola já mais defensivo, ele não subindo, ele vai permanecer aqui como eu expliquei. E com defesa recuada, ele pega e faz esse movimento. Ele volta e fica aqui, ó, como um zagueiro, dando mais solidez defensiva. Enquanto o Jisung, que é meio versátil, ele volta para ajudar na marcação. O Makelele já está aqui. O Guardiola recua formando uma linha de 4. Ou seja, aumenta a solidez defensiva da minha equipe. Com a instrução, você pode jogar com até 3 formações, se duvidar, só com as instruções, sem necessariamente mudar a formação. Então, vamos fazer uma leitura aqui. 3-3-1-3 com a bola. Sem a bola, o Guardiola fazendo isso aqui, vira o quê? Faça uma leitura. 1-4-3-3, certo? Porque fica aqui, linha de 4 atrás, 3 no meio de campo, 3 atacantes. Então, podemos dizer que com a bola eu ataco no 3-3-1-3 e me defendo com a 4-3-3. E se você fizer outra instrução, pode até virar uma linha de 5. Por exemplo, se eu botar a defesa recuada no Makelele também, os dois vão voltar, formando uma linha de 5. Então já seria uma 5-2-3, porque só restaria o Jisung e o Hazard. Tipo assim, entenderam? Essas são as instruções que eu uso. Vamos aqui tentar explicar outras. Aqui temos ofensiva. O que é ofensiva, pessoal? Vem comigo. Por exemplo, eu tenho aqui o meu Jude Bellingham, destaque. O estilo dele é armador criativo. E a gente sabe que armador criativo não é um jogador de infiltração. Que ele infiltra mesmo, entra na área, sai na cara do gol. O armador criativo é um cara que fica mais recuado. Ele é um atacante. Se ele tiver a chance de fazer gol, ele vai. Mas dificilmente você vai ver ele saindo na cara do gol toda hora. Por quê? Porque a função dele, armador criativo, ficar mais recuado para conectar a bola com os atacantes. Ofensiva está aí justamente para mudar isso. Se você não tem uma infiltração, você pode usar o armador criativo com a instrução ofensiva. O que vai acontecer? Ele vai passar a infiltrar, certo? Quando você coloca ofensiva no jogador, é para ele ofensivar, avançar. Você pode fazer isso com quem você quiser, mas não faz sentido fazer com um volante aqui destruidor, com um zagueiro, beleza? Com um orquestrador, depende, né? Mas geralmente é usado no meio atacante quando não é infiltração ou em alguma meia ligação, certo? Geralmente é usado no meio de campo ofensiva e com meio atacante, na maioria das vezes. Então, se você não tem infiltração, usa um armador criativo e quer que ele avance, quer que ele faça mais gols, participe mais dentro da área, coloca a instrução ofensiva que ele vai começar a disparar em direção ao gol, beleza? Um exemplo muito bom é com o Messi. O Messi é armador criativo. Tem vários Messi aí, armadores criativos. E Messi, não existe Messi não chegar no gol. Messi precisa chegar no gol. Então, ele vai fazer isso com a instrução ofensiva. Você que tem seu Messi armador criativo e sente que ele não infiltra, que ele não chega, que ele não faz muitos gols, coloca a ofensiva e veja a diferença. Vamos aqui mostrar outra. Não, aqui não, vamos aqui atrás. Aqui, vamos ver. Marcação individual. Aqui é bem fácil, né, pessoal? Vamos supor, estou enfrentando um time que tem aquele Mbappé insuportável. Eu vou fazer o quê? Vou na instrução, coloco marcação individual do Cannavaro no Mbappé. O que vai acontecer? Aonde Mbappé for, Cannavaro vai atrás. É o X1. Entendeu? 1x1. O Cannavaro vai colar no Mbappé, marcação individual do Cannavaro no Mbappé. Ele não vai soltar o Mbappé. Isso é marcação individual. Aí você que sabe como é que você vai usar, beleza? Está aí, é a mais fácil, digamos assim. Temos aqui marcação pressão. Preste atenção, o adversário selecionado será alvo de marcação mais apertada do que o normal, com o marcador sendo alterado de acordo com a posição. Espaços podem se abrir à medida que os jogadores vão atrás do adversário que estão tentando marcar. Essa instrução só pode ser definida na partida.
certo? Essa aqui é a que eu menos sei explicar, por isso que eu abri aqui. E isso aqui vai ajudar não só a mim, a você também entender o marcação-pressão. É a que eu menos me liguei, essa é a verdade, por isso, como eu falei, botei aqui para a gente ler. Então, dá para entender dessa maneira, certo? Dá para entender. Marcação-pressão, a marcação que tende a ser mais eficiente, uma marcação sufocante, onde é difícil do adversário sair. E essa é a marcação-pressão. Beleza? Tem mais alguma? Acho que não, né? Não, não tem mais alguma não. Essas são as instruções, pessoal. Conseguiram entender? Acho que sim, né? Então eu vou explicar mais uma vez aqui, de acordo com o meu time. Defensivo, para o Guardiola ficar mais aqui, independente do time estar atacando ou defendendo. Ancoragem no Cannavaro para ele se manter centralizado. Pivô no Fernando Torres para ele não cansar muito e sempre ser uma sobra. Contra-ataque ele sempre vai estar lá como uma opção. Beleza? E defesa recuada para aumentar o poder ofensivo do time, onde quando eu recebo um ataque, o Guardiola volta e vira mais um zagueiro, fechando a linha de 4 e aumentando lá o poder ofensivo. Certo? E aí, conseguiram entender? Peço desculpas pela explicação do marcação-pressão. Eu sei que eu não expliquei direito, porque realmente é a instrução que eu não me liguei 100%. Por isso a minha dificuldade de explicar. Mas creio que eu expliquei muito bem as outras, que vocês entenderam. E faz sentido, pessoal. Tem que fazer sentido, beleza? Por isso que eu botei desse jeito aqui, ó. Porque faz sentido. Está do jeito que eu quero. E dá certo, porque, afinal de contas, eu ganho muito mais do que eu perco. Meu time joga muito mais do que a maioria dos times dos adversários. Certo? Então precisa fazer sentido. Por exemplo, a instrução também vai de acordo com a formação. Então você que usa uma formação diferente da minha, se você colocar do jeito que eu mostrei aqui, pode não dar certo. Beleza? Pode não dar certo. Tem que fazer sentido com o seu estilo de jogo, sua formação, com o jogador também. Beleza? Tem que fazer sentido, tem que conectar tudo para funcionar. E mais uma vez, você pode usar uma, duas, três formações diferentes com as instruções, com movimentações de jogadores, sem necessariamente alterar a formação. Como eu falei, eu ataco na 3-3-1-3 e com o Guardiola recuando no momento que eu recebo o ataque, eu me defendo com a 4-3-3. E se eu recuasse, por exemplo, o Jisung ou o Makelele, eu ia me defender com a linha de 5. Certo? Então é muita variação. O seu time pode ficar mais ofensivo, mais defensivo durante a partida sem alterar a formação. E isso pode complicar para o adversário, porque, por exemplo, você está vencendo ali jogo muito difícil apertadinho, você pode recuar 2 jogadores no meio para a defesa, também alterando a formação, o que levaria a ter um poder maior defensivo. A mesma coisa ofensivamente, você bota uma instrução ali ofensiva e não sei quem, ofensiva também, não sei mais quem aí. Troca a formação, bota a formação mais ofensiva. Seu time vai ficar muito mais ofensivo, podendo buscar o resultado. Ou evitar a derrota, certo? Entenderam as instruções individuais? Se eu expliquei alguma coisa errada, vocês também podem me ensinar, podem me corrigir, certo? Estamos aqui para ajudar um ao outro. E esse foi mais um vídeo do canal Todo Black. Espero que eu tenha ajudado com as instruções individuais. Eu expliquei do meu jeito, do jeito que eu vejo. Tem vários canais aí que explicam também. Vocês podem assistir outros vídeos. É bom, né? Colher formação de um vídeo, formação também, né? Colher informações de um vídeo, de outro. Quanto mais informações, melhor, certo? Então é isso aí. Me segue no Instagram, @teodoblack_yt. Curte, comenta, compartilha este vídeo se achou ele útil. Se inscreva no canal para não perder os próximos, beleza? Até a próxima!